Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso webinar de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o novo relatório R6 do Grupo de Trabalho 2 do IPCC, que fala de impactos, adaptação e vulnerabilidade. E hoje a gente vai discutir o impacto do resultado desse relatório nos negócios. Então, agradeço a presença de todos e todas. Antes de mais nada me apresentar, eu sou Elisa, sou gerente de clima aqui da Rede Brasil do Pacto Global. Acredito que a grande maioria aqui já me conhece. Hoje estou com o meu batom vermelho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, então aproveito também o espaço para agradecer aqui todas as que vieram antes de nós, que nos permitem aqui estar no mercado de trabalho, estar realizando esse webinar, está trabalhando de repórter, está trabalhando de cientista, né, contribuindo com a agenda de mudanças climáticas. Então, graças a essas mulheres que vieram antes de nós, a gente tem muitos direitos hoje garantidos. Isso não quer dizer que a gente não tenha que continuar, e não só mulheres, homens, sociedade como um todo, a gente ainda tem muita coisa aí para trabalhar pela frente, para garantir um futuro de maior equidade para as meninas de hoje. Então, começo a fala só para a gente lembrar disso, comemorar esse dia especial, e também parabenizar todas as mulheres que são membros aí da nossa plataforma de ação pelo clima do Pacto. Bom, começando então, esse é um webinar que a gente está organizando em parceria aí com o programa FAPESP de Mudanças Climáticas, eles estão nos apoiando na divulgação, e também com a Exame, aqui representado na figura da Marina. Então, agradecer essas duas instituições que, junto com a plataforma de ação pelo clima, estão organizando esse webinar. E só para dar um contexto muito rápido, né, de como a Rede Brasil do Pacto Global trabalha com seus membros, a gente sempre defende que as mudanças do clima, a agenda de clima, ela precisa estar integrada nas nas estratégias de negócio, desculpa. E para isso a gente entende que os negócios, que as empresas precisam ter uma visão holística para o clima. Então, não só olhar para a questão de mitigação, mas também de adaptação, meios de implementação, que é aquilo que a gente considera, né, a parte de recursos, justiça climática, transparência. Então, as empresas precisam cada vez mais incluir a análise de risco, as mudanças de clima, nas suas tomadas de decisão. E nada mais importante do que ter uma visão global e baseada na ciência para ter essa tomada de decisão embasada em fatos e dados, né? A gente sempre comenta que a ciência precisa estar no centro dessa discussão, e por isso que a gente traz aí já aproveitar e apresentar, então, o Jean Almeto, o Jean, que é pesquisador do INPE, também membro do programa FAPESP de Mudanças Climáticas, foi autor do capítulo 12 desse novo relatório do PCC, que fala de América do Sul e Central, e também foi coordenador do capítulo especial de florestas tropicais, que a gente convidou. Obrigada, Jean, pela sua presença para esse bate-papo de hoje. Junto com o Jean, a gente tem a Maria Silvia Mui Laerte Araújo, que trabalha na Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro e foi autora do capítulo 18, que fala de caminhos para o desenvolvimento resiliente ao clima, e também foi uma das autoras do Atlas do IPCC R6, Grupo de Trabalho 2. É uma honra ter especialistas como vocês aqui conosco hoje para esse debate. E para moderar tudo isso, a gente tem a Marina Felipe, que é repórter da Exame e responsável da editoria de ESG. Então, Marina, te passo a palavra para moderar esse bate-papo aí entre os especialistas. E só um último recado de ordem prática: quem tiver perguntas pode usar o nosso recurso de Q&A, que está aí na tela de vocês, na parte inferior. Então, por favor, mandem suas perguntas através que nos ajuda bastante, e na medida do possível a Marina vai estar moderando então e levando essas perguntas para os especialistas, ou pro especialista e para a especialista, tá bom? Obrigada novamente a presença de todos e todas. Marina, a palavra está com você. Elisa, obrigada pela introdução, obrigada pela lembrança de Dia da Mulher e da importância da data. Eu queria agradecer a participação de todos e todas antecipadamente, e começar com uma pergunta para o Jean, na verdade um pedido de contexto, né, Jean? Quais são as principais mensagens do AR6 agora, e especialmente quando a gente olha para o Grupo de Trabalho 2, que é o tema qual a gente está trazendo aqui, focando numa conversa
voltada para as empresas e quais são os principais pontos de evolução em relação ao documento anterior? Bom, obrigado, Marina, pela questão. Prazer, obrigado, Elisa, pelo convite, ao Pacto por mais essa oportunidade para a gente dialogar com esse setor absolutamente relevante no contexto que nós estamos conversando. É um prazer dividir esse momento de discussão com a Maria Sílvia, companheira aí de jornada no IPCC, né, Sílvia? E parabenizá-las pelo dia de hoje e sempre fazer com que essa trajetória que a gente vem observando enfim, das mulheres, ela seja cada vez mais sólida, consolidada e com maior representatividade, né? Bom, o IPCC ele faz regularmente, né, como deve ser de conhecimento comum, ele faz regularmente esses relatórios, né, de síntese, de avaliação da ciência que é produzida sobre mudanças climáticas no planeta, né? A gente trabalha com 3 grupos. O grupo 1 é da física do clima, que saiu no ano passado. Eu acho que até o Pacto montou, né, Elisa, um evento para mostrar quais eram os elementos da física do clima enfim, que a literatura vinha consolidando em termos de alterações na atmosfera, nos oceanos e nos sistemas físicos hidrológicos, enfim, nos sistemas naturais do planeta, né? Esse grupo 2, ele trabalha com muito da aplicação dessas informações de mudanças climáticas nos sistemas sociais e nos sistemas naturais, observando mapeando potenciais riscos de impacto e impactos já observados que estão associados à mudança do clima. Então, um dos grandes avanços, né, desse relatório é justamente na assertividade, porque a questão da física do clima ela está muito bem resolvida, de certa forma, né? A questão da relação das mudanças climáticas com os sistemas naturais e sistemas sociais, ela vem se consolidando, né? A literatura é uma literatura relativamente mais recente e vem se consolidando muito. Então, essa atribuição. Então, o que esse relatório traz de uma maneira muito forte é uma maior confiabilidade na atribuição de eventos a impactos, né? Então, e esses eventos associados à mudança do clima. Então, esse é um elemento muito importante. E, a partir disso, é possível a gente avaliar qual o nível de vulnerabilidade e vamos dizer, de risco a que esses sistemas estão submetidos. E isso o relatório traz de uma maneira muito consistente, transversal em vários sistemas. Em alguns deles, eles já estão observando impactos que são irreversíveis, né? Então, esse é outro elemento, e esses impactos irreversíveis associados à mudança do clima. Quer dizer, então, a questão da variação natural do clima com relação a esses impactos, ela se constituiu como algo de conhecimento, quer dizer, então os elementos adicionais são efetivamente associados às mudanças climáticas. Então, esse é um elemento importante. E para o setor de negócio, para o setor privado, né, a gente nota uma crescente e muito sólida capacidade de projetar os impactos, né? E os efeitos econômicos das mudanças climáticas, quer dizer, dentro do universo corporativo, do universo de negócios, quais os setores, enfim, os impactos potenciais nos diferentes setores da sociedade, né? Então, eu acho que um elemento central disso tudo é justamente a assertividade e a redução da incerteza sobre os impactos dos eventos climáticos. E antes da gente avançar para as particularidades dos setores e também os temas em si do relatório, eu queria pedir para a Maria Sílvia explicar um pouquinho para a gente quais são os principais riscos relacionados à mudança climática a partir das pesquisas realizadas nesse momento. Oi, boa tarde a todos e ao Jean, que é o nosso
elemento masculino, mas que é muito gentil com as mulheres. A gente já se conhece há bastante tempo, desde o relatório anterior, 2013, lá em Bled, a gente se conheceu. Então, parabéns a todos e muito obrigada pelo convite. Em relação aos principais riscos, esse relatório recém-lançado agrupou em 8 tipos de riscos representativos. Após elencar mais de 100 riscos típicos em vários setores, foram organizados em 8 categorias de riscos, sendo eles riscos para os sistemas socioecológicos costeiros, ou seja, para áreas com riscos de elevação do nível do mar, entre outros. O segundo, para ecossistemas terrestres e oceânicos. O terceiro, risco para infraestrutura física, redes e serviços, que envolve toda a parte de cidades, né, que a gente sabe que em 2050, 2/3 da população estará morando em cidades. Atualmente, mais da metade da população do planeta mora em cidades. O quarto risco agrupado é para padrões de vida, padrões de consumo, padrões de vida, de welfare. O quinto, para a saúde humana. O sexto, para a segurança alimentar. O sétimo, para a segurança hídrica. E o último, para a paz e migração. Os riscos para encontrar a paz e o risco também de migrações. Esses são as 8 categorias de riscos principais. Dentre elas, várias classificações de riscos. E o principal que o Jean, gostaria de fazer uma costura com o que o Jean falou, é que existe uma associação muito forte e robusta de todos os impactos observados e riscos com a contribuição humana, ou seja, o que nós, humanos, contribuímos para isso. E também ele citou a questão dos tipping points, ou seja, os pontos irreversíveis. Esses riscos, em relação à irreversibilidade, são os mais complexos de se lidar. Para isso, o tratamento da resiliência é muito importante para você lidar com algo tão complexo como os tipping points, né? Os processos irreversíveis. Alguns já observados como o degelo e alguns outros. Se eu puder, Marina, só fazer uma complementação, acho que a Silvia trouxe um elemento super importante desses dos riscos, né? E eu acho que, em particular, para esse universo que a gente está conversando agora, a gente pode dividir isso em riscos que são estruturais, né? Que como é que os negócios, na realidade, pensam o impacto na infraestrutura e nesses riscos irreversíveis que a Silvia muito bem complementou, a gente tem aumento do nível do mar com potencial impacto em estrutura portuária, em estrutura de cidades costeiras e por aí vai, né? Outro elemento importante que a gente pode, dentro desses riscos, a gente pode pensar dentro dos negócios é uma questão transacional. Transacional não, perdão. Transacional é outra coisa. De transição, transicional, na realidade, perdão. Transição de transformação. Exatamente, de transição, de transformação, que são cadeias que se transformam, ou a transformação de matrizes energéticas, onde as empresas têm que se adequar, enfim. Então, essa é um outro risco de não adequação nesses elementos. E outra é uma questão muito associada à questão de liability, de responsabilidade.
né? Que aí a gente pode, obviamente, ao longo da conversa entrar nesse contexto, que são compromissos assumidos, métricas definidas, questões legais e tudo mais. Então, esses elementos que o IPCC pega a ciência, distribui em riscos assim que eles têm uma abrangência grande, para esse universo eles podem talvez ser divididos mais ou menos nessas categorias. Isso. E já aproveitando esse gancho dos próximos passos da conversa, eu queria justamente entender quais são os exemplos que as empresas podem tomar a partir do relatório, né? Como que o relatório, de fato, ajuda a traçar um plano, a pensar em adaptação, mitigação. E aí eu deixo a pergunta aberta para os dois, que sei que tem muitas contribuições nesse sentido. Silvia, por favor. Existe um exemplo que eu acho bastante interessante na Toscana. Nos últimos 25 anos, é uma iniciativa de parcerias para uma maior resiliência na região vinícola entre fazendeiros, a academia, governo e investidores do setor financeiro, conseguiram que a parte de toda a logística da produção de vinhos saísse do tradicional para o vinho orgânico que atualmente está sendo oferecido. Isso foi um trabalho de uma proposta de resiliência, uma aliança de resiliência local. Então, é um exemplo que eu gosto que foi bem sucedido atualmente. Praticamente 100% dessa produção já é orgânica. Existem também exemplos, que não sei se o Jean vai colocar, que não são tão evidentes assim, porque envolvem alguns processos também negativos, mas que são, na área de florestas, os grandes projetos de plantação. E esses projetos, existe um grande, como eu mencionei, um corredor de 15 quilômetros por 8.000 quilômetros de plantio de árvore no deserto do Sahel, na África, passando por todos os países dessa região. Esse projeto, ele é um projeto que tem uma característica de tratamento para resiliência, porque ele envolve mitigação e adaptação ao mesmo tempo. Mitigação por sequestrar carbono, né, com o plantio, e adaptação do solo para redução de vulnerabilidade do solo, aumento de recursos hídricos e melhoria social, geração de emprego e renda, e uma maior aliança, né, entre as regiões e os países. Então, esse tipo de projeto também tem algumas implicações para o ecossistema, que o Jean, que é a área dele, sabe melhor mostrar, mas são projetos de grande porte para resiliência, diferentemente do outro projeto que eu falei das vinícolas na Itália, né, na Toscana, que é um projeto também muito bem sucedido em todos os aspectos da resiliência, de sustentabilidade, mitigação e adaptação. Como vários outros que nós colocamos no relatório, existem também, por exemplo, iniciativas de empresas na parte de seguro que estão indo muito bem, porque até pouco tempo atrás, 66% de perdas relativas a desastres climáticos não tinham nenhum tipo de seguro a isso. E agora as empresas estão investindo bastante em criar seguros para perdas e danos da mudança do clima, e também para populações que precisam de governos que precisam criar seguros para essas perdas e danos em áreas
assentamentos pobres, né? Existe também a empresa Danone, que está investindo em projetos de resiliência à mudança do clima para água, para preservação de água. Existe também uma iniciativa muito interessante chamada Arcades, que é envolvendo 60 cidades no mundo todo. Já tem 10 anos, essa parceria está indo muito bem não só para a infraestrutura de engenharia de grande porte para as cidades enfrentarem a mudança do clima, como também para enfrentar, daqui a alguns anos, 70% da população morando em cidades com ondas de calor cada vez maior, deslizamentos, inundações, tempestades e tudo que a gente já conhece. Então, esse tipo de parceria são empresas que estão cuidando de onde estão e cuidando de si mesmas, porque existe a pergunta dos dois lados, né? Como contribuir com o local e com a sociedade, como contribuir para a sua própria existência como companhia, como empresa, né? Então, é um investimento, são investimentos que são benéficos para os seus próprios lucros. Isso está comprovado. Então, em todos esses exemplos que eu dei de retorno de lucros com retornos bastante importantes para essas empresas. Tem também um projeto na África de Improved Foods e vários outros. Silvia, antes da gente passar a palavra para o Jean, eu só gostaria de uma breve explicação da diferença entre resiliência e adaptação. São os termos recorrentes tanto do relatório quanto da nossa conversa, para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página e o Jean seguir com outras práticas por aqui. Tá bom. Eu vou tentar falar rapidinho para passar para o Jean, que eu estou curiosa também para ver o que o Jean tem a dizer. Bom, a resiliência, ela envolve mitigação, adaptação e desenvolvimento sustentável, pela própria definição no glossário do IPCC. Após muita discussão, porque a resiliência, como a gente entende dos materiais, da química, após sofrer impactos, a capacidade daquele produto, daquele material, manter suas funções originais, voltar à situação original, não perder sua condição. Na mudança do clima, isso não é o bastante, porque você pode ser resiliente e não ter uma sustentabilidade. Então, você pode estar resiliente ao clima e estar emitindo gases de efeito estufa. Então, e também você pode estar sendo resiliente ao clima e não está sendo sustentável em outros aspectos. Então, existe essa junção de mitigação, adaptação e resiliência. E adaptação, o que é? Adaptação, porque a mitigação, vocês sabem que é a redução de emissão de gases. Você diminuir a emissão de gases, diminuir a contribuição para o aquecimento. A adaptação, que é o nosso grupo, né, eu, do Jean, que trabalha com impactos, vulnerabilidade e medidas de adaptação, a adaptação é como que você vai lidar com o impacto que vai receber, como você está lidando com isso. Então, você, por exemplo, pode ter uma adaptação, como dizia, a elevação do nível do mar. Você pode levar, como nas Filipinas, existem projetos há muito tempo de levar a casa nas costas para uma parte mais alta do seu terreno. Melhorou, você desce com essas casas. Então, isso é uma adaptação a uma elevação de um nível do mar, do que for. Mas é uma adaptação que não é necessariamente uma atitude de mitigação à emissão de gases, nem muito menos a sustentabilidade. É só uma adaptação. Vou me adaptar, vou subir lá no alto da árvore e esperar passar o temporal. Então, você pode se adaptar. Vou colocar um muro de concreto na frente da minha casa para a água não entrar. Isso é uma adaptação, mas isso não é
resiliência, isso não é sustentabilidade. Então, a diferença vai nesse detalhe. Silvia, obrigada. Jean, então eu queria retomar a questão dos exemplos, né, trazer mais um pouco dessa parte prática e puxar também uma questão que a Luciana Alves trouxe aqui, que é qual que é a proximidade que a pesquisa tem conseguido ter ou ainda precisa ter com o setor empresarial para que realmente tenha um engajamento e uma transformação em relação ao que o estudo vem trazendo. Legal, Marina, obrigado. Dando só, eu acho que a Maria Silvia trouxe exemplos muito importantes, todo esse contexto é muito legal. Um elemento que eu só queria pontuar um pouco desse relatório é que ele é dividido entre impactos observados, né? Depois tem vamos dizer, as medidas de adaptação e benefícios que potencialmente elas possam já enfim, já serem consideradas aí dentro da ciência como ações efetivas de adaptação. E aí tem um outro, ele é dividido a terceira parte do relatório, que a Silvia trabalhou muito, é essa questão do desenvolvimento que o pessoal chama climate resilient, né, de resiliência climática, né? Porque a gente parte do princípio, não, o que a ciência tem nos dito é que a mudança climática é algo que está aí, está para ficar, e se a gente não tomar atitudes efetivas na mitigação, ela vai se agravar. E a questão de adaptação, ela tem que ir paralela. A Silvia falou muito bem da questão de resiliência, como é que o sistema resiliente, ele é possível de se adaptar, né? É possível de se transformar através para a adaptação. Tem sistemas que não conseguem, né? Por exemplo, se você pensar no manguezal, o nível do mar sobe, então você tem todo um sistema ecológico ali funcionando, o nível do mar sobe, aquele sistema ele se perde como uma função ecológica, como uma função ambiental. Então, dentro desse contexto, né, a gente pensando nas empresas, vamos dizer, no negócio, no risco, né, essa questão estrutural ela é absolutamente central. Né? Então, no planejamento, seja no planejamento de ocupação territorial, seja no ocupamento de cadeia em cadeia de produção, a gente teve exemplos claros aí de rajadas de vento derrubando o pivô central em agricultura no Mato Grosso. Né? Então, são elementos que nós temos que considerar no planejamento das nossas atividades, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o que o relatório do IPCC faz, ele não é prescritivo. Ele não fala, olha, gente, é o seguinte, vocês têm que fazer isso para resolver esse problema. Não é isso, é até o mandato do IPCC, ele é, por natureza, não prescritivo. E tem uma componente que como ele é intergovernamental, todo relatório passa por uma aprovação de governos, né? Então, a gente passou, né, as 2 semanas antes do Carnaval, na verdade, até o Carnaval, em debates, assim, como eu disse, 2 semanas, muito intensos com as diferentes chancelarias do mundo todo, os diferentes representantes do mundo todo, olhando para o relatório para justamente ele não determinar que uma ação tem que ser feita. Então, o que o relatório tem? Ele tem alguns exemplos, mas ele, obviamente, tem um mapeamento de aonde estão os riscos, aonde estão os potenciais problemas e quais são potenciais medidas de adaptação que aquilo pode ser importante, seja para mitigação ou não. Né? Então, essa questão envolve produção de energia renovável, envolve questão de cadeia alimentar, transformação em cadeia alimentar, proteção de ecossistemas, paisagem multifuncional, em termos de funcionalidade de ciclo hidrológico. Então, conversa muito com a questão de produção agrícola, que é importante no Brasil, mas conversa com a produção de energia, que também é super importante, com a produção de commodity de uma forma geral, seja agrícola ou não. Enfim, então, esses contextos o relatório traz bastante. E na pergunta da Luciana, que como é que é esse diálogo entre vamos dizer, a comunidade científica e o setor empresarial. Olha,
em alguns aspectos, ele é muito forte, é muito presente. Então, a gente vê na questão de energia renovável, na questão de avanço em estudos sobre hidrogênio, técnicas agrícolas e melhoria de produção, melhoria de qualidade de espécies resistentes à seca. Então, a gente identifica isso de uma maneira, eu não digo pontual, mas setorial, com uma força um pouquinho maior, né? Eu acho que dentro do contexto de mudança climática, a gente precisa incrementar esse diálogo, né? Então, essa oportunidade é absolutamente sensacional. Mas a gente precisa incrementar esse diálogo porque é justamente isso, a gente está lidando com algo que é diferente do que todo o avanço tecnológico, a evolução do conceito de produção, da relação territorial que a gente teve nos últimos 200 anos, né? Então, esses são, assim, assim, mas é um mundo diferente que nós estamos navegando, né? E a gente tem que assumir isso no nosso planejamento, enfim. E só para terminar, desculpa ter me alongado tanto, aí tem um elemento que é social, que é absolutamente importante. Como é que a gente reduz a vulnerabilidade social, que isso conversa com diversas atividades das empresas, seja na relação com os seus consumidores, seja na relação com a sociedade como um todo. Então, esse é um elemento importante, que eu acho que né, a Marina é especialista nessa questão de ESG, então isso conversa muito dentro dessa temática, né? Então, esse é um elemento absolutamente central. E outra questão é assim, como é que a gente constrói, como é que a gente conjuntamente constrói as soluções. E eu acho que nesse aspecto a ciência também tem muito a contribuir. Foi comentada sobre uma questão setorial, né? Eu queria entender se tem setores que têm mais envolvimento com a questão do relatório e mesmo um mapeamento mais claro de riscos, e aproveitar para trazer também a questão da Lilian Beduski. Ela pergunta se o relatório, de alguma forma, mostra o impacto do risco da segurança alimentar em outros negócios que podem ser considerados não essenciais para a vida humana. Querem que eu repita a pergunta? Não, bom. Eu não entendi direito, mas... Tá. Vou repetir a pergunta dela. Ela fala o seguinte: o relatório apresenta, de alguma forma, o impacto do risco da segurança alimentar em outros negócios que podem ser considerados não essenciais para a vida humana? Lilian, se você quiser completar sua questão aqui no nosso Q&A também. Mas acho que, de forma geral, a gente pode seguir com esse entendimento de quais são os riscos e os setores que mais têm esse envolvimento a partir das pesquisas que foram realizadas e estão sendo divulgadas no relatório. Silvia, posso só começar essa brevemente? Tá. Assim, tem um capítulo no relatório, são 18 capítulos, um dele trata essencialmente de produção agrícola e segurança alimentar, né? Então, nesse aspecto, é uma pergunta absolutamente central. Então, sim, a gente já identifica regiões no mundo com alta vulnerabilidade à mudança climática para a produção de alimentos. Então, o relatório identificou cerca de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas como altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Dentro desse contexto, tem acesso à água, mas também acesso ao alimento. Então, que aumenta a vulnerabilidade, enfim, é um dos riscos centrais, né? Então, assim, como é que isso reflete em outros setores? Tem vários elementos, né? A gente já vê o processo migratório, por exemplo, associado à falta de capacidade de produção de alimento numa determinada região. Isso, obviamente, tem um impacto territorial grande, né? A questão migração ela está associada a uma série de outros elementos, né? Mas com relação à mudança climática, já alguns exemplos já foram caracterizados, né? Então, não é só aumento do nível do mar que está afundando pequenas ilhas no Pacífico, né? Mas tem também essa questão de
a capacidade de produzir alimento. Segurança alimentar, ela entra numa caixa que é muito mais ampla, né? A gente sabe disso, que aí tem toda a questão não só de produção, mas de distribuição, de acesso, enfim, a condição nutricional do alimento, tem uma série de aspectos. Mas quando a gente olha para clima e produção agrícola, isso já tem vários indicativos de que regiões do mundo estão vulneráveis. E no Brasil, a agricultura é absolutamente central. Em algumas regiões, a gente já identificou perda efetiva de produção associada aos eventos climáticos que são associados às mudanças climáticas, porque tem uma variação natural do clima que impacta. Mas, assim, a gente já identificou isso e perdas em algumas regiões substanciais. Então, só para complementar, então, questões de adaptação nesse setor são absolutamente centrais, seja na questão da promoção da segurança alimentar, com questão de distribuição, questão de uma reorganização da produção, da distribuição, do acesso, feito de uma maneira mais ampla, né? E também nas questões de adaptação na produção agrícola, com espécies, com questão de irrigação, enfim, uma série de elementos. Assim. Desculpa, a Lilian continua com um comentário dizendo que, na visão dela, parece que esse tema tem menor presença em alguns outros setores, né? Como, por exemplo, têxtil, mecânico. Então, se vocês puderem comentar quais são os setores ali mais envolvidos com riscos, adaptações climáticas, mitigação e vulnerabilidade, acho que ajuda a trazer um pouco dessa clareza, até porque a gente tem participação de pessoas de empresas de setores diversos por aqui. Jean e Marina, com relação ao relatório, são 5 sistemas principais que foram trabalhados em todos os capítulos. São eles: energético, urbano e de infraestrutura, que é o segundo; o terceiro, terrestre, oceânico e de ecossistemas; o quarto, industrial; e o quinto, social. Então, esse é um guarda-chuva do relatório como um todo. Os capítulos regionais, Europa, Small Islands, América do Sul, todos tiveram que lidar com esses 5 sistemas, desde o primeiro ao último capítulo. Esse foi o guarda-chuva. No quarto, que é o industrial, aí nós vamos ver diversos setores empresariais, dentre eles, inclusive, por exemplo, o setor de turismo, né, que tem atuado bastante na indústria de turismo. Tem alguns exemplos, como nas Ilhas Seychelles, no Caribe, com respostas bastante promissoras. Então, no quarto item de sistema em transição e em transformação para lidar com a mudança do clima, o industrial é o que tem mais relação com o Pacto Global, né, com as empresas. Mas existe a conversa entre todos, porque a indústria necessita da transição no sistema de energia, e assim por diante, no sistema urbano e de infraestrutura, no sistema terrestre. Mas o guarda-chuva são esses 5 pilares. Para o desenvolvimento, que é o capítulo final, resiliente ao clima, também o guarda-chuva do relatório inteiro são 5 P's. People, né? Pessoas, prosperidade, parceria, paz e planeta. Sempre visando esses 5 P's. Também é um guarda-chuvão, porque não dava para trabalhar tanta gente, 270 autores, sem um guarda-chuva. Então, são os 5 sistemas em transição e em transformação, 5 dimensões, são 5 P's para o desenvolvimento, né, das empresas, dos governos, das pessoas, e os 8 grandes riscos, sendo o 6º grande
grupo de riscos, a segurança alimentar. O 7º é a segurança da água, que tem a ver com... Então, a pergunta dela com relação à segurança alimentar, que é o 6º grande grupo de riscos, que existe a relação, esse é do capítulo 16, a relação de cada uma dessas categorias com inúmeros programas possíveis de adaptação a esses impactos. Então, eu estou falando mais dos blocos, né, de análise. Porque, para o IPCC, existe um tipo de programa de adaptação analisado por nós que não são adotados pelos SDGs, por exemplo, os 17 Objetivos até 2030, nem pelo Acordo de Paris, que há exemplo de programas de geoengenharia, que são programas que você se adapta à mudança do clima, aos impactos do aquecimento global, através de interferência direta na elevação da temperatura, com emissão de partículas, por exemplo, de aerossóis, que seriam vulcões artificiais para resfriamento rápido da superfície terrestre, outros tipos de programas de engenharia com colocação de placas de espelho, ou seja, existem programas que o IPCC analisa, mas que não são considerados sustentáveis e que não são considerados resilientes em hipótese alguma. Porque para você ser resiliente, que é o recado final, né, que é o Climate Resilient Development Pathways, o caminho de resiliência para o planeta, você tem que mitigar, ou seja, reduzir a emissão de gases, se adaptar e trazer sustentabilidade a essas ações, a esses programas. Então, mas esse tipo de proposta de adaptação que eu mencionei são analisados, como Solar Wind Management, só que não são aceitos, nem pelo Acordo de Paris, nem por nenhuma plataforma das Nações Unidas, em termos dos objetivos de sustentabilidade, dos 17 objetivos. Mas não sei se foi clara. Silvia e Jean, tem uma questão importante de se trazer também, é que, além da consideração de setores, é preciso considerar onde estamos, né? A gente está falando aqui com participantes de empresas que muitas vezes são multinacionais, e o relatório traz esse olhar também para entendimento de regiões, né? A gente sabe que a América do Sul tem uma vulnerabilidade diferente de outras regiões, por exemplo, quando se considera mudanças climáticas. Então, acho que é importante que as empresas também entendam esse contexto de atuação do trabalho para além do setor e de boas práticas, considerando onde estamos. Não sei se vocês querem trazer algum comentário nesse sentido, focando aqui na região do Brasil. Claro, seria, obviamente, a gente tem, em particular na questão de adaptação, a gente tem um componente regional muito importante, né? Complementando só um pouquinho, o relatório do grupo 3 do IPCC, ele é muito mais voltado à questão, ele é sobre mitigação, né? Então, é uma ciência que está muito mais avançada, vamos dizer assim, do que a ciência da adaptação, né? E ela é bastante setorizada. Então, no capítulo 3, o grupo 3 vai sair no final do mês, traz muito esses elementos para a indústria de transformação, enfim, de uma maneira muito mais focada nesse aspecto. Mas eu lembro que é de mitigação, né? Então, a gente tem que pensar como sociedade, como sociedade empresarial, nós temos que pensar nesses dois elementos, né? Na questão da mitigação, que é absolutamente central, não dá para a gente deixar de mitigar, ainda tem muita oportunidade, a Silvia trouxe exemplos importantes com relação a isso, e ela também trouxe exemplos importantes com relação à adaptação, que aí sim são regionais, né? Então,
a indústria da construção civil, a indústria de bens e serviço, né, nessa transformação de cadeia de produção, ou até cadeia de consumo, né? Tem, dentro do que a gente estava falando lá de risco de responsabilidade, por exemplo, né, ou de risco de transformação, há a partir do momento que a gente identifica tendências dentro da sociedade, onde essa questão ética de mudança climática, a questão de justiça climática, isso vem emergindo, né? As empresas têm que, de alguma forma, vamos dizer, aderir a esse aspecto no seu modo de operar. Né? Então, isso vai passar por transformação na disponibilidade de energia, que tipo de energia a gente está usando. Tem um exemplo emblemático disso: a gente não adianta ter carro elétrico se a gente produzir energia a partir de carvão. Né? Então, quer dizer, então, como é que a transformação acontece no setor como um todo? Né? Isso é um elemento absolutamente importante. E aí a gente percebe que isso tem uma questão territorial, porque o grupo 2 e acho que a gente não chegou a comentar, e se comentou, me desculpe, mas um elemento que é super importante, o que o IPCC faz, ele acessa a literatura científica. Né? Então, o que a gente traz é o que está na literatura. Nós acessamos lá mais de 30 mil artigos científicos, eu digo o grupo todo, né? Mais de 30 mil artigos científicos para dizer, olha, o que a ciência está dizendo é isso sobre adaptação. E realmente é uma questão emergente e tem alguns elementos que eles precisam, vamos dizer, precisa de mais conhecimento. Mas que a gente consegue, por exemplo, a questão de transformação em transporte urbano, isso é absolutamente central. Mobilidade, que tem uma série de oportunidades com relação a isso, questão de arquitetura mais, vamos dizer, mais... isso é a Praia da Silva, ela fala muito melhor que eu, mas enfim, o que a gente andou trabalhando bastante é verificando como a gente pode trazer a natureza mais perto. Né? Como é que a gente pode ter um contexto de soluções que são baseadas em ecossistemas, soluções baseadas na natureza, como é que isso, na realidade, ele passa a fazer parte do dia a dia da empresa, por exemplo, sabe? Em vários aspectos, seja ela na questão da redução de ilha de calor, seja na qualidade de vida dentro do universo empresarial, na relação com produtos e desperdício. E aí, dentro da questão social, esse universo de perdas e danos é muito importante. Tem um elemento seríssimo nesse relatório, que é o tipping point social. Né? A gente fala de processos, ecossistemas em altas montanhas, o processo de perda desse ecossistema é irreversível. E tem alguns processos sociais que também estão entrando nesse contexto. Então, tem, obviamente, uma oportunidade vamos dizer, de sustentabilidades bastante forte nesse contexto. Nós estamos, desculpa, Maria Silvia, só gostaria de dar um recado antes da sua fala, que nós estamos indo para os 5 minutos finais. Então, já queria pedir algumas conclusões e também gostaria de trazer algumas questões que se repetiram aqui, que é justamente como facilitar o acesso do setor privado aos serviços climáticos, ter essa integração entre ciência e empresas. Perguntaram também se as empresas elas já têm trabalhado na velocidade necessária frente à emergência que estamos vivendo. Então, se puderem considerar essas pontuações para as falas finais, eu agradeço bastante e também já pontuo aqui o prazer que foi ouvir e aprender tanto de vocês. Eu só ia falar, porque o Jean, complementando, ele falou uma coisa fundamental: a mitigação é para o planeta, ou seja, você reduz gás de efeito estufa aqui, é para o planeta inteiro, porque o gás vai para a atmosfera. Mas a adaptação é local. Então, ele lembrou bem, o trabalho de adaptação é aqui, em cada local, em cada setor. A mitigação não, ela contribui para todos. Então, dizendo isso, setorialmente, existem muitas iniciativas, como aquela que eu falei, né, do vinho orgânico na Toscana, muito bem sucedida. Existem iniciativas privadas de toda ordem, com a academia. Aqui no Brasil existe já há muito tempo, né, trabalhos
de universidades com empresas para produção de saber, produção inclusive na época da crise energética que nós tivemos aqui, o apagão, né? Houve muito trabalho de empresa com universidade, com governo, o próprio planejamento do biodiesel, ou seja, nós temos um trabalho aqui bastante profícuo, temos no mundo e temos exemplos muito bons no Brasil. Agora, os planos de adaptação que existem, né, subnacionais, ao meu ver, são os mais importantes. Não sei o que o Jean acha, que são os planos municipais e estaduais, porque nós temos um grande plano de adaptação da Política Nacional do Clima, e que precisa ser bem fomentado, mas a gente também tem que ter as ações municipais e estaduais. Nós aqui temos, no Rio, em São Paulo tem também a política do clima, e as empresas têm oportunidades muito, muito grandes. Tem os green bonds, que são os títulos verdes, os carbon funds, que são os fundos de carbono, né? Temos os capitais de risco, Clean Tech Venture Capital, são muitas as oportunidades para as empresas, crowdfunding, project finance, para as empresas atuarem. Nós identificamos no relatório muitos grupos empresariais trabalhando juntos, inclusive em parcerias com universidades e com governos, para esse tipo de título, né? Os títulos no mercado financeiro. Legal, Silvia. Eu acho que esse, eu exatamente tinha até notado, eu acho que essas são oportunidades de mercado importantíssimas, né? O mercado, e é interessante também, o fundo para adaptação, ele vem crescendo de importância nos países, é um fundo que talvez seja ainda de pouco acesso nesse momento, até de consolidação desses fundos, mas a gente entende que é algo que vai se consolidar e pode ser uma oportunidade também. E aí, obviamente, está associada a determinados setores, né, que podem acessar esses fundos, muito ligado também à questão social. Eu acho que esse é um elemento importante. A Marina falou de serviços climáticos. O Brasil já tem várias empresas que oferecem serviços climáticos. Eu acho que esse é um mercado em ascensão. Aqui o INPE tem duas plataformas que contribui, mas assim, tem uma plataforma que chama Adapta Brasil, outra plataforma que chama Projeções Climáticas, que pelo menos definem, e a gente já tem consulta de empresas para ver como é que pode se utilizar essas informações, que tem a ver com mapeamento de riscos de impacto. Então, o volume de informações, ele tem crescido, né? E eu acho que o acesso, pelo menos no nosso caso, ele é absolutamente livre, no caso que a Silvia estava comentando, da Universidade Livre também, né? Então, o CEMADEM, né? O CEMADEM é outro instituto importante no mapeamento das questões de risco, né, áreas vulneráveis. Então, nós temos que olhar isso de uma maneira muito, muito cuidadosa, né? Tem eventos que a gente fala, foi mudança climática que determinou a tragédia agora de Petrópolis, né? Na realidade, um evento específico em particular é muito difícil você atribuir, mas esse tipo de evento, o aumento de eventos extremos que levam a eventos como esse, a gente já pode sim atribuir. E eu acho que esses são os elementos de planejamento super importantes, né? E aí a gente vê de uma maneira bastante, claro, como a adaptação é uma coisa local, a adequação do processo industrial e da empresa, seja industrial, seja de serviço, como turismo, enfim, todo esse contexto dentro de mudança climática, ele tem as suas particularidades, mas passa pelo mapeamento de vulnerabilidade, passa pelo mapeamento da resiliência, seja do setor, seja de onde está atuando, e passa pelo mapeamento do nível de risco. Então, isso eu acho que tem que ser incorporado no dia a dia aí enfim, do planejamento das empresas.
Bom, eu queria mais uma vez agradecer por vocês compartilharem tanto conhecimento com a gente. Queria convidar as empresas a, de fato, conhecerem os detalhes do relatório. Foi deixado um link aqui no nosso chat, imagino que quando o vídeo for ao YouTube também tem o link na descrição, que conheçam e continuem em contato com o Pacto também para entender como atuar de acordo com seus setores. Fico feliz de estar aqui representando a Exame, que tem um trabalho aí robusto de ESG liderado pela Renata Faber, pelo Rodrigo Caetano, também para contar sobre essas boas práticas e boas histórias. Então, para mim, realmente é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Elisa já vai para as nossas considerações finais. Obrigada, Jean. Obrigada, Maria Silvia. Eu agradeço muito também. Muito obrigada. Maria. Obrigado pela mediação. Obrigado, Silvia. A mim só me resta realmente agradecer você, Marina, pela mediação aí, as provocações para os especialistas. Silvia, Jean, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre uma aula, então agradeço demais o tempo de vocês dedicado para compartilhar esse conhecimento super rico, e a gente sabe que dias depois de ter sido lançado o relatório, a agenda de vocês está bem concorrida, então agradeço demais aí ter disponibilizado esse tempo aqui para a gente da Rede Brasil do Pacto Global, nossos membros, e como a Marina falou, convido as empresas a continuar acompanhando nossos trabalhos aqui. A gente é recorrente, né, de promover debates desse tipo para falar de adaptação, mitigação, Science-Based Targets, então fiquem sempre conosco para a gente seguir aí nessa agenda de clima, essa integração do clima nas estratégias de negócio. Para quem continua com a gente na segunda parte de reunião fechada dos membros da plataforma, eu deixei o link para vocês migrarem de Zoom para a gente ir para lá. E encerro por aqui hoje, e de novo parabéns aí às mulheres no Dia Internacional da Mulher, e obrigada novamente. Boa tarde, muito obrigada a todos. Até mais, boa tarde. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau, Elisa, Marisa. Tchau. Tchau.